Boa tarde. Vamos retomar, então, aqui o seminário. Agora nós temos um debate sobre mundo diferente, digital, escola igual, faz sentido? Eu queria agradecer muito aqui a presença das nossas painelistas. Estou aqui tendo a honra de moderar uma mesa só com mulheres. Queria agradecer a Kelly, aos organizadores, pelo convite. Nós temos a Drica Guzzi, da Escola do Futuro, da USP, a Regina de Assis, da Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, a Roberta Bento, do SOS Educação, e a Rosa Maria Lamana, da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo. Eu queria pedir que a Roberta começasse, então, abrindo o nosso debate. Ficamos sentadinhas aqui mesmo? Tanto... Se quiser levantar, fique à vontade. Falar em pé ajuda a aquecer um pouquinho o dia frio. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Roberta Bento e a minha história com a educação começa lá atrás, no momento do meu nascimento. E eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês entenderem a relação de paixão que eu tenho com esse mundo da educação e da tecnologia. A minha mãe teve um problema durante o parto e, no momento do meu nascimento, diante desse problema que ela enfrentou, eu tive uma paralisia cerebral. Então, quando meus pais foram sair comigo do hospital, a informação que os médicos levaram para eles foi que eles se preparassem, porque eu teria uma vida de muitos desafios. Provavelmente, eu teria dificuldade de fala e audição, foi isso que os médicos disseram, e certamente eu teria dificuldade de aprendizagem. E as outras sequelas, os médicos disseram que meus pais teriam que ajudá-los a descobrir. Quando chegou a fase que eu deveria começar a andar, meus pais perceberam que tinha alguma coisa errada, voltaram a procurar os médicos, que então detectaram uma sequela muito forte nos membros inferiores. Eu passei, então, a enfrentar uma série de cirurgias, e, por conta disso, eu não pude ir para a educação infantil. Eu entrei na escola direto no primeiro ano, o ano letivo já começado, com aquela perspectiva que os médicos deram, de que eu teria dificuldade de aprendizagem, e com a desvantagem de não ter feito a educação infantil. Bom, nesse momento da minha vida, assim, os médicos já tinham percebido, meus pais também. Assim como vocês podem perceber, a fala e a audição não foram atingidos, a gente já tinha descoberto. Eu não só falo, mas falo bastante, tenho tempo aqui para me ajudar. Mas a única certeza que os médicos tinham dado era da dificuldade de aprendizagem. Entrei na escola e alguma coisa aconteceu que eu amava estudar. E, em pouco tempo, eu consegui tirar aquela defasagem que eu tinha por não ter feito a educação infantil, e do ano letivo que eu tinha perdido, ali o início do primeiro ano. E, dali em diante, alguma coisa aconteceu que eu sempre fui uma das melhores alunas da sala. E eu tinha uma suspeita, desde muito nova, de que alguma coisa, no contexto em que eu cresci, tinha me ajudado a superar as dificuldades de aprendizagem que os médicos deram certeza que eu teria. Então, eu decidi que eu iria para a área de educação muito cedo, me formei em letras. E, como eu gostava muito da área de línguas, meu pai conseguiu uma bolsa de estudo para mim quando eu ainda era bem pequena, e eu acabei me especializando na área de ensino de línguas. E acabei me mudando para Santa Catarina, numa época da minha vida. Lá eu coordenava 5 unidades de um curso de inglês, e eu fui trabalhar na Universidade Federal de Santa Catarina, corrigindo as provas de mestrado e doutorado de língua inglesa. E tive a sorte e a felicidade de estar em um momento marcante da história da tecnologia, em uma universidade, que foi a UFSC, uma das primeiras universidades do Brasil a receber internet de alta velocidade, e trabalhando numa rede de ensino de línguas que abraçou também a chegada da tecnologia. E eu, diante dessas duas realidades, eu tive uma ideia de usar a tecnologia para ajudar no ensino de línguas. E eu fui, então, a primeira pessoa no Brasil a usar os recursos da tecnologia e da internet para ajudar a melhorar o ensino de língua inglesa. Isso gerou uma reportagem no Diário Catarinense, que eu morava em Florianópolis, e sou nascida aqui perto, em São José dos Campos,
E o jornal da região do Vale do Paraíba também me convidou para uma reportagem. E depois dessa reportagem que saiu aqui, eu fui convidada para trabalhar numa empresa que começou a fazer a integração da tecnologia com todas as áreas da educação. Então, eu entrei nessa empresa e comecei a viajar o mundo, procurando experiências bem-sucedidas na educação, que eu pudesse trazer para o Brasil, para ajudar a melhorar a qualidade do ensino, naquela época, principalmente da escola pública, para quem eu queria devolver a oportunidade que eu tive. Onde me dissessem que tinha educação funcionando, em qualquer lugar do mundo, eu ia atrás para ver o que era, para ver se alguma inspiração que a gente pudesse trazer para o Brasil, para ver como a tecnologia podia ajudar a integrar mundos diferentes. E, assim, acabei também me tornando, fui por 10 anos a única brasileira membro do Conselho de Educação da Microsoft Internacional. E depois fui convidada para participar de um projeto que a Microsoft Internacional, através do vice-presidente Anthony Salcito, começou, que foi a criação de um blog que se chama Daily Adventures. E, nesse blog, eles convidaram educadores do mundo inteiro que tivessem feito alguma diferença na educação do seu país. Então, lá nesse site Daily Adventure, vocês podem ver que tem eu fui uma brasileira convidada para participar, e eles consideram as pessoas que participam desse blog como heróis globais da educação. Então, se vocês entrarem lá, tem uma foto minha, está lá a Roberta Bento, do Brasil, herói global da educação. E eu uso nas minhas palestras esse print para dizer que eu acho que tem um pequeno erro nisso aí. Porque eu não me considero um dos heróis globais da educação, mas eu sei quem são os heróis globais da educação que me deram a oportunidade de me transformar na profissional que eu sou. Eu, há 4 anos, comecei a minha própria empresa, o meu negócio, junto com uma sócia. E o que nós fazemos é ajudar as famílias a ajustar as rotinas para que os filhos tenham uma relação mais positiva com o aprendizado. Quando eu comecei esse trabalho, antes de começar, eu fui estudar neurociência cognitiva, porque eu queria descobrir o que aconteceu comigo. Se os médicos erraram quando disseram que eu teria dificuldade de aprendizagem, com certeza, ou se, de fato, alguma coisa mudou a minha realidade. E, estudando a neurociência cognitiva em diversas universidades americanas, eu descobri que eu sou a prova viva de uma das descobertas mais recentes da neurociência, um termo que se chama neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se recompor, se reestruturar em qualquer fase da vida de um aluno, de uma criança ou de um adolescente, desde que os estímulos sejam corretos. E o que eu descobri, quando eu fui atrás dessa informação, foi que a forma como meus pais me incentivaram, desde muito pequena, e a forma como a escola me recebeu, mesmo quando ainda não se falava em inclusão, foi o que fez a diferença para que eu superasse as dificuldades que, sim, eu teria. Desde quando meus pais saíram comigo do hospital, eles decidiram que iam focar no meu potencial e não na minha deficiência. E todas as vezes que eu estava andando na rua e alguém apontava para o jeito que eu andava, o meu pai falava assim para mim: eles estão olhando para o seu sapato. Eles estão achando lindo o seu vestido. Está chegando o Dia dos Pais, então isso me emociona muito, ter descoberto o que eu já suspeitava do papel do meu pai na minha superação. Mas, mais que isso, a escola pública me recebeu de uma forma que, em nenhum momento, ela tentou determinar quais seriam os meus limites. Todos os meus professores me desafiavam, me convidavam a ajudá-los a descobrir qual o melhor caminho que eu podia seguir para o aprendizado. Se eu entrasse numa escola hoje, provavelmente tentando me ajudar, a primeira coisa que fariam, tenho certeza, seria me dispensar da educação física. Mas a minha professora não fazia isso, ela me convidava para ajudá-la a organizar a aula. Me convidava para acompanhar os meus colegas no ritmo que eu conseguisse. E o que eu descobri foi que o meu cérebro, diante dos estímulos que eu recebi da minha família e da escola,
Meu cérebro criou rotas alternativas, contornando a área onde eu tenho a lesão da minha paralisia cerebral. E descobri que a neurociência comprovou que a expectativa positiva que os pais e os professores passam para um aluno em relação à capacidade que ele tem de aprender, muda o cérebro desse aluno, inclusive fisicamente. Então, para mim, os verdadeiros heróis globais da educação são os meus pais, são os pais, é a família, e são os professores que estão dentro da sala de aula todos os dias com esses alunos, que muitas vezes não têm uma deficiência física, mas têm diversas dificuldades em relação à aprendizagem, para as quais eles precisam de ajuda. Obrigada. E o meu projeto se chama SOS Educação. Eu convido vocês para conhecer em todas as redes sociais. Obrigada. Muito obrigada, Roberta. Agora eu queria passar para a Rosa, por favor, Rosa. Se quiser ficar em pé também, fique à vontade. E vocês já estão acostumados também com a dinâmica, né? Quem quiser fazer perguntas, pode acessar o link do workshop e fazer perguntas através do aplicativo. Bom, quando a gente vê um tema desse, antes de mais nada, boa tarde, né? Quando a gente vê um tema desse, né, a sociedade digital, a escola ao contrário, faz sentido, não faz sentido, vem um monte de questionamento na mente da gente, né? E aí, lendo algumas coisas, eu vi uma escrita do McLuhan, que diz que as ferramentas devem ser utilizadas como extensão do corpo com o objetivo de aumentar a nossa capacidade. E as tecnologias estão aí para isso, né? Todos nós temos capacidade de criação, de ser crítico, de resolver problemas, de refletir, de se comunicar. Mas as ferramentas, elas ampliam essa capacidade. Então, elas são extensão nossa, né? Se a gente souber usar da forma correta. A sociedade precisa de indivíduos onde saibam realizar um trabalho coletivo, mesmo estando distantes, onde saibam ser críticos, abstrair, conseguir novos conhecimentos, né? Pegar a informação e transformar no conhecimento, refletir sobre o assunto. E o que a escola faz, né? A escola não trabalhando as tecnologias, como é que ela se comporta? Quem que ela devolve para a sociedade? Como ela devolve esse indivíduo? Por isso que não pode existir um muro entre a sociedade e a educação, né? Um muro onde se divide o que eu faço do lado de cá e o que eu faço do lado de lá não se conversem. Isso não pode existir. Os dois mundos precisam se conversar. E diante disso, o que o professor precisa para trabalhar com essas tecnologias? Ele precisa conhecer essas tecnologias, refletir sobre elas e encontrar uma forma de usar essas tecnologias nas disciplinas onde ele trabalha, de forma integrada ao que está sendo trabalhado. O painel anterior até discutiu um pouco sobre isso, né? O que é mais correto, o que é mais viável, ter uma disciplina específica para isso ou não. E aí é importante que o professor primeiro conheça essas tecnologias. A LDB, por exemplo, ela já falava, quando ela foi criada, e ela foi criada já lá no comecinho da internet, né? Sobre os objetivos da educação básica. E, dentre os objetivos, desenvolver a criatividade, a criticidade, a comunicação, a reflexão. Lógico que a gente consegue fazer isso sem ser digital. Isso já é um papel da escola há muito tempo. Mas, como a escola ela precisa considerar o contexto cultural deste aluno, ela precisa considerar o que se vive na sociedade, obviamente o professor precisa inserir dentro do trabalho que ele já desenvolve dentro da escola, dentro das suas disciplinas, a tecnologia. Agora, será que essa tecnologia ela vai substituir o professor? Isso me lembra um vídeo que eu assisti algumas semanas atrás sobre o Ariano Suassuna, né? Sobre não, é ele falando. E ele falou que quando ele estava escrevendo
Um determinado dia ele estava escrevendo no começo da internet e entrou um colega para dar um conselho a ele. E o colega falou o seguinte, que ele parasse de escrever livros, porque com a tecnologia o livro ia acabar. Era uma bobagem ele escrever livro. E o livro não acabou, né? O livro está aí. Eu leio no digital e eu leio no livro impresso também. O digital facilita? Facilita. Eu posso levar no meu celular um livro de 1000 páginas. É muito mais leve eu carregar, né? Facilita eu ler em qualquer lugar, mas eu sou apaixonada por livros, assim como muitas pessoas são. Meu filho, por exemplo, nasceu, né, em 2000, é um garoto novo, e ele ama livros. Lê no digital e lê também no livro impresso. Então, o livro não acabou. A tecnologia ela só vai substituir o professor se o professor só repassar informações. Se ele for aquele professor que ele só repassa informação, aí sim eu posso dizer que as tecnologias vão substituí-lo. Agora, se ele for aquele professor mediador, que sabe trabalhar com as tecnologias, fazendo com que ela se integre ao conhecimento, à informação que tem ali, que contribua para a construção desse conhecimento, ela não vai substituir, né? Ela sozinha não é capaz de substituir um professor. Agora, por que as escolas resistem tanto? Quando a gente chega nessa pergunta, várias vezes a gente tem que perguntar por quê. O que a gente mais ouve, a fala mais comum, é o professor é resistente. Mas ninguém pergunta por quê. E quando achar essa resposta, pergunta de novo por quê. E depois vai perguntando, né? O PDCA ele aponta isso. Ele ensina a gente a fazer pelo menos 5 porquês, né? 5 vezes a pergunta, para descobrir o porquê existe essa resistência da escola. Dentre os motivos que eu elenquei aqui, lógico que outras pessoas podem discordar de mim ou concordar, e eu acho que discordar é muito saudável, a gente pode até construir coisas juntos com isso. Eu elenquei 4 pontos. Então, por que existe essa resistência? Uma das resistências é que, como a educação ela lida com pessoas, ela tem que devolver para a sociedade pessoas já educadas em certos aspectos, ela não se permite, muitas vezes, errar. E a gente só aprende errando, né? Mas vai fazer alguma coisa errada dentro da educação para ver o que acontece. Quem aqui é educador sabe disso, né? Vai fazer coisa errada para ver o que acontece. Não se tem a permissão de errar e aprender com o erro, muitas vezes. Então, dá um medo de você entrar com algo novo e se permitir errar. Às vezes, você tem que lutar contra você mesmo para conseguir uma coisa dessa. Então, a educação ela tem um pouco este receio. Uma das coisas que eu encontrei nas escolas em que eu trabalhei como formadora de professores, uma frase muito comum que tinha é: mas e se eu estragar o computador, o que vai acontecer? Que é a mesma coisa que acontece com os livros, né? Ai, mas vai estragar o livro, não pode assim. E se eu estragar o computador, quem vai consertar? Quem vai pagar? É um equipamento caro. É uma das coisas que também faz com que as pessoas resistam a trabalhar a tecnologia. E se eu não souber fazer? E se eu não souber lidar com os problemas que surgem? A gente não pode esquecer que o professor aprendeu a ser o dono da verdade, né? É difícil ele sair disso. Até porque isso esbarra no 4º item que eu levantei. A gente aprende com o exemplo. E a grande maioria de nós aprendeu com o exemplo de professores que eram detentores do conhecimento, que o que eles falavam era verdade, e não se permitia errar dentro da sala de aula. É difícil, às vezes, você quebrar uma barreira dessa, né? Não é impossível, mas, às vezes, é difícil. Então, são alguns pontos que eu levantei do porquê essa resistência da escola, né? A questão de equipamentos, às vezes a gente fala assim, eu não tenho equipamento, eu posso quebrar o equipamento. Mas a gente já tem algumas soluções até para isso, alguns pesquisadores levantam a possibilidade de você trabalhar a tecnologia com uma tecnologia desplugada. É possível você trabalhar essas questões sem o uso, por exemplo, do computador em si, em todos os momentos presentes. Lógico que, em alguns momentos, ele precisa estar presente, mas é possível, sim. Então, é uma grande diferença você ter
uma sociedade digital e uma escola o contrário disso. O que é necessário é que se vençam barreiras, né? É que se unam as forças para que não fique tão distante uma coisa da outra. Tá? É isso. Muito obrigada, Rosa. Agora, a Regina, por favor. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite para estar aqui novamente. Eu acho que isso é um privilégio que a nossa vida profissional proporciona, de vez em quando, o encontro com pessoas que lutam pelas mesmas causas por vários caminhos, né? Ontem eu participei de uma banca de tese de doutorado na Escola de Comunicação e Artes da USP, na ECA USP, a tese da Lisa Rodrigues, que foi aprovada com louvores, recomendada para publicação. E eu fiquei muito feliz de ler aquele trabalho. É um trabalho volumoso. Certamente, quando ele se transformar em 1 ou 2 livros, ele vai ser mais sintético, mas ele vai trazer uma história importante para nós que lidamos com que somos professores de carreira por escolha e que lidamos com as transformações do que é o paradigma de educar, ou seja, constituir conhecimentos e valores, né? O que a tese da Lisa foca de uma maneira muito interessante é o trabalho pioneiro aqui em São Paulo do Educom, a partir do trabalho do professor Ismar de Oliveira, que vários de vocês conhecem bem, e que criou, digamos assim, junto com vários pensadores, a linha da educomunicação. E o outro foco de análise foi o trabalho que nós desenvolvemos no Rio de Janeiro, quando eu fui secretária municipal de educação lá, naquela mega rede, maior do que essa daqui de São Paulo, porque o Rio foi estado da Guanabara, antes que existisse Brasília. Quando existiu Brasília, o Rio virou estado do Rio outra vez e ficou com a rede do estado da Guanabara. Então, um município assumiu uma rede estadual. O trabalho que nós fizemos lá no Rio, a partir de 1993, do século passado, já previa o uso das linguagens audiovisuais, mas ainda não as digitais. Lembrem-se que a gente está falando do início dos anos 90, a última década do século passado, onde os computadores pessoais e os celulares eram assim uma fábula ainda. Eu me lembro que, como secretária, eu recebi um primeiro celular, era um tijolo desse tamanho, pesadíssimo, né? Não era nada parecido com o que a gente tem agora. Mas, naquela época, por que é que a gente acreditava, eu pessoalmente como professora, acreditava no direito dos professores de acesso às linguagens audiovisuais, digitais e impressas. Reparem que eu não estou falando nem de tecnologia, que é isso que está aqui na minha mão, nem de ferramenta. Eu estou usando uma ferramenta tecnológica, mas, na verdade, eu produzo linguagem. Então, como professora, e vocês que são roteiristas, criadores, produtores, diretores de imagem, enfim, todo mundo que lida com as mídias audiovisuais digitais e impressas, sabem que o que a gente produz não é tecnologia nem ferramenta. O que a gente produz a partir das tecnologias e ferramentas são novas linguagens. E linguagens que são constituidoras de conhecimentos e valores. Valores éticos, valores políticos, valores estéticos. Eu tinha tido, então, uma experiência, agora vamos um pouquinho mais para trás, no final dos anos 80, na, então, TVE do Rio de Janeiro, a TV Escola do Rio de Janeiro, e a gente começou um programa, naquela época, o famoso Walter Clark, que era um homem da TV Globo, essa coisa toda, veio procurar-nos e disse assim: eu quero terminar minha carreira de homem de televisão fazendo televisão para a educação. E eu trabalhei com ele na TVE e ele lançou o primeiro programa interativo de televisão no Brasil, que alguns de vocês conhecem, chama Um Salto para o Futuro. O salto existe até hoje. Atualmente, eu trabalho na TV Escola do Rio de Janeiro, o salto continua saltando. E, naquela época, a gente ancorava o programa no Rio, ao vivo,
com um telefone e um fax, porque não existia computador, né? Mas, depois que eu viajava, porque eu era professora da PUC e da UERJ também, a gente viajando pelo Brasil todo, era impressionante a capacidade de nós atingirmos aquelas pessoas tão longe, em todo o país, em lugares onde não havia eletricidade, mas o marido da professora botava um gerador no meio da praça do município e ali se assistia o programa. Tenho que dizer para vocês que, em 6 meses desse programa, eu levei a minha turma de mestrandos e doutorandos para trabalhar comigo. Em 6 meses, a gente podia diagnosticar o que os estados e municípios brasileiros sabiam ou não sabiam a respeito de teorias e práticas pedagógicas inovadoras, transformadoras. Eu aprendi, lá atrás, a força e a potência dessas linguagens. Por isso é que, como secretária de Educação do Rio, nós criamos a Multirio, que existe até hoje, é uma produtora pública que trabalha com essas linguagens. E agora, ultimamente, já trabalha com as linguagens digitais. Então, onde eu queria chegar com vocês, contando um pouco da história que a Lisa trouxe ontem, com muita força, na tese de doutorado dela, é dizer o seguinte: os professores trabalham com linguagens. A nossa maior estratégia de transformação e de constituição de conhecimentos e valores é saber lidar com linguagens. No entanto, as universidades estão muito lentas para entender isso, né? Se a gente for procurar uma licenciatura ou um bacharelado que já trabalhe com essa perspectiva de teorias que explicam como as linguagens, por exemplo, hoje de manhã se discutiu a atitude da França, que proibiu os celulares, mas como é que a linguagem dos celulares pode se integrar de maneira articulada a conhecimentos de geografia, história, ciências, etc., né? Nada disso ainda está sendo discutido como deve nas universidades. Muito pouco. Aqui e ali a gente encontra alguns bolsões. Eu acho que a Tanara conhece a experiência muito recente que o atual ministro da Educação está desenvolvendo lá no Amazonas, né, o Centro de Mídias. É mais uma experiência, né, que as pesquisas aqui do NIC-BR têm mostrado que algumas gastam um dinheirão público enorme e não tem resultado prático que a gente veja. Vamos ver como vai ser essa. Acaba de começar. Por quê? Porque há um equívoco a respeito de como trabalhar com os professores sobre o uso dessas linguagens inventadas pela inteligência humana e como essas linguagens se articulam com os projetos político-pedagógicos das escolas. Nós temos agora no Brasil também uma Base Nacional Comum Curricular, que tem sido muito debatida, discutida, né, para a educação infantil e para o ensino fundamental. A do ensino médio ainda está em discussão, mas isso é importante, por um lado, com todos os defeitos que essa base possa ter. É importante por quê? Porque ajuda os professores a repensarem o que é que eu vou ensinar, por quê, como. E não só os professores isolados, mas como um coletivo, junto com gestores das suas escolas, dos seus municípios e dos estados brasileiros. Então, há muito mais o que dizer sobre o que eu estou trazendo aqui. Mas o que eu queria que ficasse claro é que falar apenas de tecnologia e ferramenta é muito pouco e é limitado. A gente tem que falar a sério da mudança de um paradigma do que é conhecer e do que é constituir conhecimentos e valores com o uso dessa linguagem que nós estamos usando agora. Eu falo, vejo vocês, a gente interage. Vocês têm uma linguagem interior, vocês estão falando com vocês mesmos, com os arquivos da sua memória, né? A gente ouviu aqui um relato muito bonito de uma recuperação de memória de uma trajetória forte, corajosa da Roberta. Então, isso, gente, é o que constitui o que fazer nesse lugar chamado escola. Então, eu queria chamar a atenção para isso, que a gente está no limiar de uma maneira
razoavelmente nova de entender a questão, de como é que a gente trabalha com os professores no início desse século XXI e o que é que eles têm direito de aprender nas escolas e dentro das universidades, melhor dito, no período de formação inicial e depois o direito deles na formação continuada, dentro do sistema de ensino já, tão direito quanto um salário digno e quanto uma carreira auspiciosa, uma carreira interessante. Muito agradecida. Obrigada. Agora, Drica. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a vocês, mulheres guerreiras. Bacana o relato da Roberta, também fiquei emocionada. E cada uma, que bom, falar depois da professora Regina é sempre é um lugar difícil, porque ela sempre me afeta e me inspira. E eu falo, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, um pouco fazendo esse link aqui, a mim também, toda essa minha experiência, desde os anos 98, essa questão da tecnologia, a entrada da tecnologia, a chamada inclusão digital, sempre me afetou. Eu olhava e falava, bom, isso aqui vai mudar, o mundo vai mudar, não é todo mundo que vai ter acesso, e aí isso depois deram o nome de inclusão digital. E, bom, por aí foi. Entrei na Escola do Futuro também, em 2000, e estou nessa trajetória já há um bom tempo, com pesquisa, mestrado, doutorado, e agora, especificamente, eu estou bastante mergulhada no universo da cultura digital na escola. E eu também entendo, esse approach da Escola do Futuro também, que a tecnologia é uma linguagem, né? A gente está falando de uma linguagem, tem essa complexidade de uma linguagem, e, como toda linguagem, produz realidades, né? Então, porque às vezes a ferramenta, não que não seja também uma ferramenta, não que não seja também uma tecnologia, mas a linguagem também se transforma, e ela transforma quem produz, bom, e assim vai. Isso que a gente nem entrou na chamada quinta onda da revolução industrial, que é a inteligência artificial, que daí a coisa vai para uma exponencial, enfim. Mas essa potência da linguagem mesmo, da tecnologia. E eu gosto muito também de pensar que a escola é uma tecnologia de época. A escola também, quando nasce a escola, um formato escolar, ela tem um início, né? Ela tem um início, e ela também ela é feito de uma época. Inclusive, eu até fiz um texto, peguei uma parte de alguns filmes, e especialmente de um livro. Eu não vou ler tudo isso, porque eu já estava fazendo, mas eu vou ter questão de ler um pouco essa origem da escola, porque quando você começa a entrar nesse lugar da origem da escola, e a escola como tecnologia de época, como é uma resposta, aí você fala, bom, é claro que a gente está transbordando por todos os poros, porque, de certa forma, muita coisa mudou, e a gente, como está amarrado a um pouco essa linguagem, essa tecnologia, muitas vezes a gente está amarrado porque a gente escolhe estar amarrado, porque não precisaria estar amarrado. A gente está tentando encaixar uma espécie de um formato, uma solução, um valor, inclusive, que também tem o seu vocabulário datado, tem os seus... Eu gosto desse olhar do Foucault, né, que é um filósofo, também filósofo, historiador francês, que ele fala assim, são saberes possíveis, com processos possíveis, produzindo sujeitos possíveis de uma época. Então, e são essas coisas articuladas, né? Não é que uma outra, uma melhor que a outra e tal, mas somos efeitos de uma época. Essa discussão também é efeito de um tempo. Ela não teria lugar, não teria vocabulário, talvez há 30 anos atrás. Esse tipo de questionamento que a gente está fazendo, ou nos colocarmos nesse lugar. Isso tudo para dizer que, bom, por um lado, estamos ferrados, estamos refém também de um processo, por outro,
temos toda uma potência também de influenciar e produzir também a época que vivemos, né? É sempre uma... Eu estava conversando, vendo, assim, eu ficava assim, gente, é tão interessante, porque o tempo inteiro a gente tem um desejo, assim, que exista uma solução. Assim, então é assim. Sabe aquela a calma que dá? Você fala, entendi, então é assim o certo. Assim não. Assim que dá aquela calma, né? Aquela segurança. E aí, no fundo, esse exercício é porque a gente está num tempo de tantas ambiguidades que é claro que cada vez mais a gente precisa eu preciso saber qual que é o certo, qual que é o errado, mas é que é o tempo inteiro que a gente fica buscando essa questão. E aí o desafio, mais do que resolver o paradoxo, é habitar o paradoxo. É assim, é como é que eu desenvolvo, como é que eu construo, como é que eu me apoio com crenças, conhecimento, práticas, aliados, estudo, compartilhamento, como é que eu construo processos que me ajudem a habitar esse tempo que a gente vive, que é de extrema ambiguidade. Eu gostei da apresentação do Rodrigo, bom, eu gostei de tudo ali, mas eu gostei muito das imagens. Não sei quem estava na parte da manhã, que ele colocou o fogo no gelo, né? O gelo pegando fogo. É uma ótima imagem, nem uso muito nesse sentido, mas assim, para a gente, como é que eu lido com essa imagem? Assim, um fogo no gelo, assim, racionalmente ou logicamente, é um paradoxo que te cutuca a resolver, né? E aí você fala, não, mas isso é Photoshop, tal. Resolvendo, isso não aconteceu. Mas o tempo inteiro a gente está sendo convidado a gente quer solucionar uma questão, e, às vezes, de uma maneira que não é a mais rica. Não que não seja ok, você resolve, você corta, você está com dor, corta o braço, cada um vai resolver como pode. Mas a questão toda é que talvez não seja tão rica, talvez não seja tão produtiva, talvez não seja tão completa, tão plena. Então, a questão toda não é se isso é certo ou isso é errado. Claro que a gente vai claro que existem as boas práticas, claro, e é claro que é bom a gente compartilhar. E é claro que é bom a gente saber que existe uma exceção, que ali não foi por esse lado, foi por outro. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o desafio também é como é que é a escola, num formato que ela nasce. Eu até vou ler um texto, porque ele dá um nó assim, no estômago de falar, da irritação. Assim, você fala, nossa, eu estou defendendo esse modelo ainda. Mas ele nasce num contexto onde existe uma necessidade de produzir não exatamente cidadãos, mas súditos obedientes. Então, ela tem todo um formato para construir uma aprendizagem da obediência, uma aprendizagem de uma formatação sempre segmentada, né? Ela é fragmentada, então, no outro ano, você tem mais um pedaço do processo. Mas ela vai muito com a lógica da própria produção industrial, né? Que, na verdade, ela nasce justamente no século XVIII, né? Essa escola que a gente tem como esse formato dessa escola, que ela é uma escola que é para todos, né? A princípio, a educação para todos, gratuita e pública, mas ela nasce para um pouco abranger esse formato que estava com a influência do iluminismo, estava com toda uma revolução industrial acontecendo, com os meios de produção e com as tecnologias de produção sendo estruturadas, e a escola entra um pouco nesse bojo de como se faz. Então, faz todo sentido você dividir as crianças e jovens por série, por tempo, por disciplina. Tem sentido num processo de
manufatura, onde cada vez mais você vai ficando um especialista naquele ponto. Então, tudo isso para dizer que esse foi o contexto de nascimento da escola, e agora a gente está num shift, assim, assim, é um pouco do que a Regina trouxe, assim, a gente está num lugar de ambiguidade, porque a gente vê que não cabe mais muita coisa, mas você fala, mas aonde que fica esse meu lugar? E aí, eu acho que o professor, ele é uma figura central nessa história, mas o que eu vou querer bater um pouco o pé aqui é que eu, cada vez mais, acho que a gente precisa dar o lugar de fala do jovem, da criança. A criança e o jovem fazem parte da solução dos problemas da educação. Eles precisam estar junto nesse processo para a gente encontrar e construir essa educação daqui para frente. Acabou meu tempo. Antes de passar as perguntas de vocês, da plenária, eu, como moderadora, vou fazer algumas perguntas. Eu queria primeiro, assim, a gente sabe que a internet trouxe muitas mudanças, as tecnologias, de um modo geral, trouxeram muitas mudanças para várias profissões, e não é diferente para o profissional de educação. Então, como seria um profissional de educação, como seria um professor, uma professora, diante dessas novas tecnologias? O que o profissional que já está formado, que já está no mercado, teria que fazer? Ou o que as universidades têm que fazer para formar esses novos profissionais? Ou se, por outro lado, o professor já é uma categoria, uma profissão em extinção. Nós vamos deixar de ter professores, e eu me preocupo também, porque eu também sou professora. Então, eu acho que a Rosa já abordou um pouco isso. Eu queria que a Roberta falasse primeiro, acho que depois a professora Regina também. Pode ser? Pode. Eu acho que, mais do que nunca, o professor é um profissional necessário, essencial. E eu espero que nós, aqui no Brasil, não levemos tanto tempo para descobrir isso, e que a gente possa se inspirar em exemplos como Singapura, por exemplo, em que o professor é o profissional mais importante do país. E, para mim, o professor, diante dessa nova realidade que a gente tem, do acesso à tecnologia, da internet, o professor passa a ser essencial, porque ele é um médico. Para mim, ele é um médico. O papel dele não vai ser mais produzir remédio. Tem muito remédio ali dentro da internet. Tem muito remédio que atende dores diferentes. Mas atender cada paciente que tem a mesma dor, mas receitar o remédio de acordo com o que, de fato, é a causa e não o sintoma, e o peso e a altura daquele paciente é que faz a diferença. Então, para mim, a escola vai passar. O meu sonho é que a escola passe a ser o lugar para onde, inicialmente, os pais levam seus filhos, depois os filhos vão sozinhos, e que a gente não separa por turma, ou porque repetiu de ano, aprendeu um conteúdo ou não, mas pela dor, pela ausência que ainda tem naquele ser. Então, assim, eu tenho turmas cuja dor é ainda a necessidade de aprender a ler e escrever. A outra é a necessidade de analisar e interpretar, a outra é a necessidade de lidar com números, e não importa a faixa etária ou quanto tempo eu preciso passar naquela turma. Eu preciso ficar ali até que o remédio que o professor receitou tenha sido capaz de me ajudar a ultrapassar aquela fase. Então, ele é cada vez mais necessário, porém, o professor precisa relaxar e tirar das suas costas a necessidade que antes ele tinha, e que hoje não existe mais, de produzir conteúdo em massa. Existe muito conteúdo disponível na internet, é preciso curadoria, é preciso ensinar os alunos a usar esse recurso a seu favor. O trabalho que nós fazemos hoje, eu e a Thaís, é ajudar os pais a melhorar a relação dos filhos com os estudos. Então, os pais mandam pedido de ajuda para a gente. E o mesmo pai que manda o pedido de ajuda assim,
O que eu faço para tirar o meu filho da televisão ou do videogame? Ele passa muito tempo conectado. Esse mesmo pai manda uma pergunta assim para a gente. Na hora da tarefa, eu estou desesperada, porque eu não sei o conteúdo que o meu filho está estudando, eu não estudei aquilo, parei antes, e eu não sei como dar resposta para ele da pergunta que ele não sabe responder. Então, olha a incoerência. Esse aluno está conectado, tem em casa o recurso, nem ele e nem o pai veem na tecnologia uma ferramenta para ajudar a resolver um problema da hora da tarefa. Por quê? Porque a escola não viu isso ainda também. Então, eu acho que o papel do professor vai ser tirar das suas costas a grande preocupação com o conteúdo, selecionar, ajudar o aluno a filtrar e peneirar o que tem de bom lá, mas conhecer o aluno e as suas deficiências em termos de habilidade. Falta paciência, persistência, capacidade de lidar com a frustração, falta empatia, habilidades essenciais para que ele possa aprender. E é o professor que vai precisar ajudar esses alunos a desenvolverem essas habilidades para que eles façam o melhor uso de todos os recursos e conteúdos e ferramentas e tudo que está disponível. Porque a tecnologia, para mim, foi a possibilidade de correr que eu não teria com as minhas próprias pernas. A tecnologia pode ser a asa para um aluno que quer voar, mas que está tão longe, numa família que não acredita que seja possível, a tecnologia pode abrir a porta para ele. Mas se não tiver alguém que fale para ele, olha, não vá tão perto do sol que a sua asa derrete, não vá tão longe que você perde sua raiz, ele não vai saber fazer uso dessa asa. E essa pessoa, cada vez mais, vai ser o professor. Então, conhecer de pessoas, conhecer de habilidades, de competências e conseguir trabalhar com cada um individualmente, para mim, por isso o professor continuará a ser essencial. Para mim, o professor é indispensável e sempre será, porque educar é uma atividade humana indispensável. Assim como as crianças, embora existam os bebês de proveta e outros arranjos, né, que a gente vai analisando ao longo do tempo e do progresso da ciência, os bebês possam vir de outras formas, quando eles vêm de um pai, de uma mãe que os desejam, é diferente. E a criação é muito boa. Não que aqueles que são adotados também não tenham o mesmo carinho, o mesmo amor, terão. Mas a gente está dizendo, o que a gente está querendo encaminhar aqui, é que nós somos humanos, e a gente não pode esquecer disso. E, embora a gente tenha a capacidade de criar tecnologias, de inventar ferramentas para nos comunicar, para constituir novos conhecimentos, permitir novos arranjos de acesso a esse conhecimento, precisamos de nós, precisa de um intermediário. E o professor, como já foi dito, é aquele que, de repente, aprende. Nós estamos aprendendo sempre. O trabalho de ensinar é um trabalho de ensinar e aprender, é uma troca constante, né? Então, primeiro ponto, não acredito que os professores desapareçam, lutarei até o fim da minha vida para valorizá-los. Eles merecem, eles são cidadãos que têm uma tarefa hercúlea pela frente, principalmente, hoje de manhã a gente já ouviu coisas a respeito, principalmente no Brasil em que a gente vive nesse momento. No planeta, de uma maneira geral, mas o Brasil caprichou na descida ao fundo do poço. Então, nós vamos precisar de muitos pais, muitos professores e muitos comunicadores e políticos decentes para a gente sair desse fundo do poço. Então, o que está em jogo aqui, gente, é a diferença de paradigma do que é ensinar. A Drica questiona muito o papel da escola naquele modelão antigo do século passado e tudo mais. Evidentemente que a organização física das escolas, a organização de horário e as paredes das escolas vão se expandir, gente. Hoje em dia, tem professor de quinto ao nono ano que faz plantão com o seu celular para esticar o horário de aula no fim de semana ou para a
noite, né? Tem professores fazendo isso com muito êxito. Ou seja, as paredes das escolas, é uma escola do tamanho do mundo. Não tem uma escola desse tamanho situada. O que essas linguagens audiovisuais digitais e impressas permitem é que a gente não tenha mais limite. O limite é dado pela necessidade de cada um de aprender, de ter um objetivo do porquê que eu estou me esforçando, porquê que eu estou tendo que desenvolver alguns valores, como a resiliência, a disciplina, a coragem, a audácia de experimentar coisas novas, né? Então, isso é necessário. Eu faço advocacia disso. Eu sou um ser humano e serei sempre, e eu trabalho para seres humanos. As máquinas que a gente inventar estarão a nosso serviço. Repara uma coisa, a Drica meio que terminou a fala dela falando da realidade virtual. Repara se não é muito interessante você ter a realidade virtual articulando áreas de conhecimento. Por exemplo, se a gente vai trabalhar a hidrografia dos rios daqui de São Paulo, dessa região urbana de São Paulo, né? A hora que o professor de geografia, que vai estudar a hidrografia, for procurar os detalhes históricos sobre como era isso, ele pode estar trabalhando com o professor de história, que vai procurar o professor de língua portuguesa, que vai gerar os textos, vai pesquisar os textos, que vai ser ajudado pelo professor de ciências, que vai mostrar a degradação ou a recuperação desse meio ambiente, que vai precisar do professor de matemática para calcular como é que isso, durante um certo tempo, aconteceu. Ou seja, você utilizar essas linguagens audiovisuais, digitais e impressas para constituir conhecimentos e valores não tem limite, mas precisa de seres humanos para saber como fazer. Professores são indispensáveis. Estou salva. Queres complementar também essa pergunta? Eu queria só rapidinho. Bom, eu estou trabalhando muito com as escolas hoje, e uma em especial, eu acabei de fazer tem uma metodologia que eu desenvolvi que chama Diagnóstico Participativo de Cultura Digital, que a gente vai para os diferentes atores. E aí a gente vai para os alunos, para os professores, para os funcionários daquele lugar e para os pais e para os responsáveis. E o que é bacana é porque você começa a escutar os diferentes as vozes, uma polifonia, né? Mas eu só queria pontuar aqui, assim, quando a Roberta traz assim, a gente tem que tirar o peso do professor. E aí, por exemplo, numa dessas pesquisas, tem uma coisa muito interessante, que assim, foi feita numa escola e foram mais de 2.000 alunos que responderam. Então, tem uma base bastante representativa do Fundamental 2 e ensino médio. E aí, quando você pergunta para eles, assim, do tipo, você acha que o professor pode ser substituído pela inteligência artificial? Ou eles acham que não. Quer dizer, claro que tem uma parte que sim, fala que sim, vai ser substituído por holografia e inteligência artificial. Mas uma grande maioria diz que não. Então, assim, dos alunos, é por isso que eu quero puxar de novo esse meu ponto. Que, assim, parte desse trabalho todo, que, inclusive, a gente está fazendo, é quando você coloca para o professor que esse aluno ele acha que os professores fazem diferença para eles, eles não querem substituir o professor pelo celular, eles se preocupam, é também um problema que eles estão sentindo na pele, o melhor uso do celular. Então, vem aquela questão da França, que bom, proibir o celular. Tudo bem, é uma escolha, vamos proibir o celular. Ok. Mas o que acontece? Nessa escola, especialmente, o celular é aberto, né? É possível ter o celular. E o que acontece? Estamos vivenciando esse problema. Por quê? Porque, ora, o celular é justamente aquilo que o Rodrigo mostrou. Atividade intensa, buscando obras de arte no museu. Assim, o celular tem todo um lugar de conectividade e potencialização. Ora, ele é dispersivo. Mas isso a gente não precisa ir para a escola, a gente pode pensar nas nossas vidas.
Quantas vezes a gente vê... Ai, por que eu perdi tanto tempo? Por quê? Porque, ora, ele é super útil, ora, é muito dispersivo. Só que o mais interessante é que assim, os alunos também estão achando isso. Só que os professores, às vezes, acham que, assim, se soltar, eles vão querer ficar direto com o celular e acham que está tudo bem. Não, os alunos não estão achando que está tudo bem. Eles estão se vendo que, ora, é muito legal e, ora, não. Ora, eles dispersam, é pior. E eles têm... Assim, existe uma necessidade explicitada, que é... A gente precisa entender melhor como é que a gente usa isso, o celular, para não se dispersar. Então, eu acho que é bom, mas ainda estamos juntos. Né? Isso tudo para dizer que, assim, que esse lugar... E ele reconhece o professor como um grande legitimador, inclusive, dos processos, das dores. O professor é aquele cara que significa, que acolhe, que caminha. Lá você vai queimar... Então, assim, é como se dá vontade de falar assim para o professor, não... Eu vou falar só mais um dado, tá, dessa pesquisa, que eu acho que é muito tranquilizador, de certa forma, para o professor. É assim, eles são estimulados a falar o que eles acham que deveria ter na escola como para desenvolver a cultura digital. E tem várias opções. Então, desde aprender Word, aprender não sei o quê, aprender de tudo. Ética e cidadania, linguagem de programação, C++, ética, Media Information Literacy, vídeos, educação. Bom, ética e cidadania, isso a gente perguntou para todos os atores. Para os professores, a linguagem de programação saiu na frente do que é ética e cidadania. Isso não significa, porque foi alto a ética e cidadania também, mas saiu antes. Assim, tem essa angústia, que a gente tem que aprender a programar. Para os alunos, ética e cidadania saiu na frente do que linguagem de programação. É como se falasse assim, sim, linguagem de programação é super importante, a gente sabe, inclusive, eu trouxe um monte de dado que eu mudei tudo, mas a gente vê, você fala, caramba, assim, a linguagem de programação, a gente sabe que é um lugar que cada vez mais tem espaço. Mas é como se falasse assim, professor, ok, você precisa... A linguagem de programação está vindo, mas olha só, a gente quer falar de ética e cidadania antes. É como assim, para tirar um pouco essa pressão do professor. O aluno está junto com ele, não é um lugar de dicotomia geral, ele está junto. Eu só queria dar esse complemento. Está intimidador, né? Ok. Vamos passar para as perguntas, então? Obrigada. Nós temos, basicamente, 4 perguntas. Será que dá tempo de trabalhar as 4? São todas direcionadas à mesa. A primeira pergunta é: o que significa letramento digital? É usar computador, tablets e celulares? A segunda pergunta: as videoaulas disponíveis no YouTube significam a reestrutura dos professores? As videoaulas disponíveis no YouTube significam a reestrutura dos professores? A terceira pergunta se identificou como Carolina, ela faz aqui breves comentários, ela diz o seguinte: a primeira infância é cientificamente comprovada como a época em que melhor podemos moldar o cérebro. Por que, então, não investir nesse trabalho preventivo? E a última pergunta, também direcionada à mesa: quais os limites a serem observados pelo educador no uso dos smartphones e tablets na sala de aula? A primeira pergunta eu podia responder? Olha, essa de letramento digital é um debate teórico prático muito importante, porque tanto na questão de ensinar a ler e escrever, tem a teoria da alfabetização, do letramento e da leitura e escrita, né? Então, isso também se aplica ao que a gente acaba de ouvir dessa pergunta. Se também para o professor aprender a lidar com essas linguagens digitais, principalmente as digitais, né, mas as audiovisuais também, é preciso um letramento. Não creio que seja assim, não, porque senão tinha que ensinar como é que os pixéis se combinam. Não é assim.
né? Então, é disso que eu estava falando anteriormente. A gente está no limiar da necessidade de reconhecer que a gente tem que mudar a forma de entender como é que se usa essas tecnologias chamadas tecnologias ou ferramentas. Elas são muito mais do que isso. Tecne, que vem do grego, né, é a capacidade de, a partir da arte, da invenção, da criatividade, fazer um instrumento, né, criar um instrumento. Só que o próprio processo de criar o instrumento é uma arte e é uma forma de expressão, né? Então, para arredondar essa resposta, eu diria o seguinte, o exemplo que a Drica deu agora dos achados de pesquisa. Os professores estão muito impressionados com a necessidade de aprender programação. Claro que é importante, sim, para entender justamente como é que os algoritmos se organizam, como é que a gente trabalha com crianças e adolescentes o uso dessa técnica, dessa arte que se transformou em tecnologia, em ferramenta, mas que é mais do que isso, muito mais do que isso. É uma capacidade humana ampliada de comunicar, de ensinar, de constituir mesmo. Eu insisto muito nesse verbo constituir, porque é uma troca constante, gente. Eu insisto que a gente, nesse momento, está constituindo algumas compreensões, né? Eu estou constituindo, a partir dessa pergunta que chegou aqui, a compreensão de que há pessoas no auditório que querem saber como é que esse possível letramento, essa alfabetização digital se dá. Eu não trabalharia com esse conceito nem de alfabetização, nem de letramento. Eu trabalho com o conceito de constituir conhecimento de como usar linguagens diferentes. Tá? Então, não é aprender apenas os detalhes, mas é aprender um conjunto de informações a respeito da inteligência humana, com seus afetos, com suas emoções. Eu insisto nisso. Nunca, eu acho que o depoimento da Roberta foi vital para a gente entender isso. Não existe essa dicotomia entre razão e emoção, é imbricado, né? O seu sucesso, o seu triunfo como mulher, como profissional, dependeu das suas emoções e do trabalho que a sua família e seus professores fizeram, além de um conhecimento muito especializado, né, que foi lá e deu a solução, encaminhou, mas nunca Por isso que eu insisto nisso, a questão de levar os professores a entender a potência que eles têm nas mãos, a usar o que quer que seja audiovisual ou digital, é imensa, mas a aproximação não é assim, por pedacinhos. Olha, você primeiro programa desse jeito. Não, você tem que ter uma visão mais completa do que é aprender e do que é aprender agora com esses recursos. Finalizando, lá na TV Escola, a gente também administra a TV Inis, que é uma das 5 televisões que existem no mundo para surdos. Ela é patrocinada por nós, pelo MEC e pelo Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Por enquanto, a TV Inis só existe na internet. Então, a gente trabalha, se vocês entrarem na internet, pode buscar, seja no Facebook ou no site, TV Inis, que vocês vão encontrar. A gente está numa luta no Congresso Nacional para ter a TV aberta, porque o que os surdos querem, o que eles têm pedido a nós, e a gente trabalha com 5 surdos que concebem os programas, desenvolvem os programas na língua brasileira de sinais, Libras, o que eles querem é uma televisão como nós, ouvintes, temos, né, que mostre esportes, moda, culinária, notícias, tudo. Entretenimento de todas as ordens, etc. Então, eles não querem uma TV específica para o surdo, mas eles precisam de uma linguagem específica para eles. O canal, a tecnologia, é a internet, é o digital, mas a linguagem utilizada é Libras. Então, vocês vão reparar que não tem aquele quadrinho mínimo assim no canto.
a pessoa que, o intérprete de Libras, ocupa a tela inteira, para que o surdo tenha a capacidade de interpretar claramente. Então, é isso. A conversa não é simples, não, mas é possível. Tá? O que eu quero dizer é que letramento digital, eu acho que é pouco. A gente está muito acostumada a separar as coisas em caixinhas, né? Da impressão de organização. Então, eu quero saber em que momento eu vou lidar com a ferramenta, em que momento eu vou ensinar a questão de utilização, no que diz respeito à ética. É tudo separadinho. Para mim, a tecnologia tem que ser tudo junto e misturado. Não dá para separar, né? É o que a professora falou, é uma linguagem a mais que nós precisamos trabalhar. E aí me veio à mente como a escola começou, né? Antes da invenção da lousa, que é uma tecnologia, né? Onde os conhecimentos eram passados de um para o outro. E quando entrou a lousa, como será? Eu fico pensando, como é que será que eles se sentiram naquele momento? Em que momento que eu uso a lousa? Para que eu vou usar isso? Eu vou precisar de uma disciplina específica para usar a lousa? E hoje a gente usa a lousa normalmente, ou não usa também, depende da situação em que a gente se encontra na sala de aula, depende do objetivo que a gente tem. Então, o letramento digital, para mim, é tudo junto e misturado, né? Existem momentos que você vai trabalhar. Qual a idade para trabalhar? Desde pequeno, sim. Isso não significa que você precisa ter um computador na sua frente para trabalhar esse letramento, né? Eu citei por alto as atividades desplugadas. E isso a gente pode fazer com um aluno pequeno. De manhã foi falado até de uma faixa etária, né, para você deixar ou não o equipamento por causa de alguns problemas, algumas coisas que podem causar no desenvolvimento da pessoa. Mas eu acho que dá para trabalhar tudo isso mesmo sem um computador. Em que momento entra a videoaula? Em que momento entra a lousa? Seria a minha pergunta, né? Então, tudo depende do objetivo que você vai ter, o que você vai querer fazer. Não são coisas em caixinhas diferentes. Eu acho que é isso. Pode. Não, rápida. Essa questão do letramento, eu também não gosto muito. Do letramento, alfabetização. Aí agora tem literacias de mídia e informação, que a Unesco trabalha muito esse conceito. Bom, no último encontro do ABCiber, o Ismar falou que agora está todo mundo junto. Não vamos parar de ficar brigando por um território ali, se é um, se é outro. Não era tão simples assim, mas acho que foi bom, você me deu uma liberada. Mas assim, mais importante é que eu pergunto, o letramento é só o uso do celular, né? Foi essa a pergunta. E não, assim, na verdade, assim, pegando, tudo bem, letramento, mídia, informação, de qualquer maneira, não é. A ideia é justamente você tem uma espécie de layers, você tem camadas de complexização desse campo. Claro que o uso também conta, mas a espécie de uso, acesso, apropriação, mas mais do que isso é a apropriação como o desenvolvimento de uma visão crítica. Então, dentro dessa formação, dessa mídia, literacia de mídia e informação, está o entendimento, o primeiro acesso, o entendimento, a capacidade de produzir nos diferentes meios e tudo mais, mas também a capacidade de refletir, a refletir o que chega, né, e desenvolver uma crítica, assim, então entra até a questão de fake news, né, assim, como é que se identifica uma informação que não é fácil, como é que funciona o algoritmo, né, isso tudo é muito novo, mas isso também entra nessa espécie de mídia, de literacia de mídia e informação, o antigo letramento digital. Então, é bem mais amplo do que o simples uso, né? Agora, claro que usar potencialmente cada ferramenta, ou desenvolver linguagens para isso, expressões, porque, no fundo, é isso, faz parte desse letramento. Deixa eu falar rapidinho, só que... A questão da videoaula... Tem a videoaula, tem a questão do preparar o cérebro, né? Dos limites da utilização do uso do celular também em sala de aula, que foi falado. A questão da videoaula, que para mim é um exemplo muito forte da possibilidade de ajudar o professor a tirar o peso
do papel que ele exerceu até então, que era o papel de ensinar. Eu acho até que em inglês isso faz mais sentido, né? Que o teacher leva consigo o peso do teach. Então, eu estou aqui para ensinar. E, hoje em dia, com os recursos que a tecnologia oferece, eu acho que o professor pode aliviar esse peso do ensinar, e o foco dele tem que ser em garantir que o aluno aprenda. E qual que é a diferença? A diferença é que, para o ensinar, hoje existem outras ferramentas e recursos que podem bater mais diretamente em um aluno do que uma aula que eu preparasse diante da minha fala, com a minha experiência. Então, uma videoaula, as videoaulas que estão disponíveis, existem muito material muito legal, são recursos sensacionais para o professor indicar para o aluno diante do conteúdo que é responsabilidade dele ensinar. Alguém ensina. E qual o papel do professor que ninguém pode fazer? Garantir que aquele aluno aprenda. O que ele faz com aquele conteúdo? Como ele pratica? Como ele aplica? Como ele transforma aquilo em um conhecimento para ele? Então, as videoaulas não substituem, não tomam lugar, mas são recursos sensacionais que podem fazer a diferença para que o professor exerça o seu papel de garantir que o aluno consiga aprender. E pode falar em relação a aproveitar a fase da infância para preparar o cérebro para a aprendizagem, para o futuro, para o essencial. Aí eu gostaria de dizer que esse acho que é um dos grandes desafios da escola, e que o professor, nem a melhor escola do mundo, nem o professor mais capaz e habilitado do mundo vai conseguir preparar uma criança ou um adolescente, ajudar para que o cérebro esteja preparado para aprender no seu potencial máximo, se a família não fizer esse trabalho junto. Então, porque, por exemplo, está comprovado pela neurociência cognitiva que sono, atividade física e prática espaçada, retomar um conteúdo que você está estudando, são 3 pontos essenciais para que o cérebro consiga transformar uma informação em conteúdo, aprender o que ele está vendo na escola. E quem cuida do sono, da atividade física frequente, garante que o aluno retome aquele conteúdo, é a família. Então, o professor, de novo, confirmando o papel essencial, precisa da família, e, cada vez mais, o papel dele, ensinando a família, aí sim, a como ajudar o seu filho a aprender melhor, vai fazer a diferença para nós. Então, acho que... E aí o cérebro preparado para aprender, sim, desde que a criança nasce, a forma como os pais interagem com essa criança vai garantir que a memória de longo prazo seja enriquecida, para que ela vire um recurso que esse aluno vai misturar com o conteúdo da escola e transformar aquilo em aprendizado. Ou seja, sim, preparar o cérebro é essencial, mas os pais precisam de ajuda para entender como fazer isso também. Então, nesse sentido, que eu queria que o professor não ficasse sobrecarregado, o que ele pode tirar que as ferramentas da tecnologia pode fazer por ele, para que ele consiga lidar com os outros papéis que ele precisa assumir. Então, para mim, é exatamente a questão do conteúdo, e que a tecnologia vem para trazer um grande auxílio. Drica queria complementar alguma coisa antes ou não? Já falou. A professora Regina quer complementar. Nós ainda temos um tempinho. Por incrível que pareça, nós ainda temos um tempinho. Tem mais alguma pergunta? Tinha uma última pergunta que eu não lembro qual que era que ele tinha falado. Nós abordamos todas. Foi falado sobre a videoaula. Faltou quais os limites a serem observados pelo educador no uso dos smartphones, tablets na sala de aula. Né? Tá, eu acho que faltou... Eu acho que é a questão do objetivo mesmo, né, gente? Acho que... eu falo que a questão da tecnologia, do tablet, do celular, do videogame, da televisão, é a mesma coisa do remédio. O mesmo remédio que cura a sua dor de cabeça te mata se você tomar a caixa inteira. Né? E, da mesma forma, se você não estiver tomando aquele remédio para dor de cabeça, mas o seu problema é outro, também não vai resolver. Então, a questão da tecnologia, para mim, é uma ferramenta que, quanto mais o professor conseguir integrar, mais ele vai conseguir ajudar os alunos dentro das suas necessidades diferentes, ajudar o aluno a construir, de fato, o seu conhecimento, mas o papel dela,
é definido de acordo com o objetivo. Então, assim, acompanhar o crescimento daquele feijãozinho que a gente punha no algodão. Eu já tive caso de escola em que eu estava dando formação para a integração da tecnologia e que o professor perguntou, tem alguma simulação do crescimento do feijão? Imagina, não tem, espero que ninguém faça, e se tiver, espero que não use, porque nada mais rico do que colocar o feijãozinho no algodão. Né? Então, agora, visitar o Museu do Louvre, entender latitude e longitude, conhecer ferramentas, lugares, possibilidades, simulações de fenômenos que antes eram só teoria, tudo isso é muito rico na tecnologia. Então, assim, eu nunca, nem na família, nem na escola, eu nunca trabalho pela questão de quanto tempo usar, mas sim em que momento, para que situação a tecnologia se aplica. E, para mim, é uma ferramenta sensacional. Também penso que nem você, né? Eu acho que qualquer atividade que o professor vá desenvolver com seus alunos, usando ou não a tecnologia, ele tem que ter em mente o objetivo. Para que eu quero usar aquilo? Se tiver claro para o professor para que eu quero usar aquilo, ok. Né? Ele precisa ter este planejamento. Né? O que, às vezes, se torna complicado é quando você deixa livre, sem orientação alguma, para, às vezes, indivíduos que não estão preparados para ter aquele equipamento livre em suas mãos. Né? E aí me veio à mente, quando a gente estava lá na escola, que não faz tanto tempo assim, quero acreditar que não, mas que a gente estava lá na disciplina de português e abria o caderno de matemática. A professora ficava uma fera. Por quê? Porque ela estava explicando a disciplina dela e a gente ficar concentrado numa outra disciplina, diferente do que ela iria tirar a nossa atenção. Então, o professor precisa ter claro isso. Lembrando que a França proibiu o uso do celular, mas a França já tem uma questão cultural diferente da nossa. Além do que, existe uma observação que a escola decide se ela vai deixar para uso pedagógico ou se ela vai proibir definitivamente. Tá? Não é uma proibição pela proibição. Eles têm toda uma cultura, eles têm toda uma história lá, que é diferente da nossa, claro. Pegando aí pelo que você está dizendo, esse fim de semana saiu uma matéria muito interessante sobre um antropólogo francês de origem árabe. E ele estava justamente analisando o que é você, atualmente, ensinar. E, numa circunstância como essa, daqui a pouco, no Brasil, não é tão daqui a pouco, a gente já tem isso em alguns sistemas lá no Rio, a gente tem vários estudantes de países africanos e está começando a ter os venezuelanos. Né? Então, o que esse antropólogo francês falava a respeito, conectado com essa polêmica da proibição dos celulares, é o seguinte, que parece que é óbvio, mas não é. Pelo menos quando você vê certas propostas de currículo, de projetos político-pedagógicos, não é. O que ele defendia, eu defendo junto com ele, é que não existe um modo único de ensinar, mesmo para uma turma de 30, 40 alunos, que é o regular no sistema público no nosso país. Né? É difícil você ter uma turma de ensino fundamental com o ideal de 20, 25 alunos, como algumas escolas particulares têm. Né? Em geral, você atende um número maior, o que já dificulta. Mas o que ele dizia, e eu defendo junto, é que não existe um modo de ensinar igual para todo mundo, nem para esses 25 ou 30 que estão dentro da sala de aula. Essas pessoas têm uma história diferente. Então, por isso é que eu digo para vocês que eu desacredito de que os professores serão substituídos um dia pelas máquinas, porque essa sensibilidade de entender que aquelas pessoas que são todas iguais, homens, mulheres, homossexuais, trans, lá o que seja, são pessoas. E são pessoas que têm uma história. Então, o uso indiscriminado de exercícios via computador vai passar por essa história. Né? O que eu vejo, o que eu tenho experimentado e visto funcionar bem,
primeiro lugar, não são os laboratórios de informática, isso é uma ideia ultrapassada, né? Em escolas públicas, que, em geral, têm de 500 a 800 alunos por turno, né? Escolas de 2 turnos, ou, no caso do CIEPS, lá no Rio de Janeiro, que tem tempo contínuo de 7 horas de trabalho, 6, 7 horas de trabalho, essa coisa do laboratório não funciona mesmo, porque a ideia de usar essas linguagens digitais audiovisuais impressas, os livros, e o que a gente produz via internet, que vira material impresso, é a ideia de ter esses recursos dentro da sala de aula, como parte da atividade pedagógica. Então, eu mencionei aqui a necessidade de transformação física do ambiente da escola e do ambiente desse lugar chamado sala de aula, né? Lá atrás, no início do século passado, um educador francês que eu admiro muito, que talvez vocês admirem também, o Célestin Freinet. O Freinet era comunista, depois foi expulso do Partido Comunista, porque ele começou a ver no coletivo o indivíduo. Então, ele entrou em choque com as ideologias e tal. E ele lutou na Primeira Guerra e perdeu um pulmão. Então, como professor, ele não tinha muito fôlego, ele não aguentava falar muito tempo. E, por conta disso, o que ele fez? Ele inventou uma coisa que agora a gente está reeditando. A sala de aula era dividida em espaços mais movimentados, semi e tranquilos. E, com isso, gente, a minha vida toda eu trabalhei dessa maneira, mesmo quando não tinha computador em sala de aula, nem televisão para a gente usar, nem nada. Por quê? Porque as pessoas, os estudantes que precisam mais da nossa atenção como professores, em geral, são pessoas que estão passando por algum problema psicológico grande, precisam de uma atenção mais pessoal, mais individual, ou têm alguma dificuldade maior, como que a Roberta nos relatou aqui. Então, são pessoas que, de fato, merecem o tempo prioritário do professor. A média da turma, em geral, vai bem. E os estudantes que são mais indisciplinados, em geral, são os mais inteligentes ou os mais preparados. E são aqueles que se aborrecem com aquela coisa toda igual. Então, a sala de aula não pode ser toda igual, e aí é que as linguagens e esses aparelhos maravilhosos nos ajudam, porque a gente diversifica, num espaço de sala de aula, as atividades. Então, você vai ter o grosso da turma, a maior parte, numa turma de 30 alunos, você vai ter uns 18 alunos, mais ou menos, fazendo as coisas que estão sendo propostas, se a gente está trabalhando com uma área de conhecimento só, ou mesmo que a gente esteja integrando mais de uma área. Os mais avançados, se tem computadores em sala de aula, ou se tem um exercício a ser feito com um aplicativo dentro de um celular, ou, mais sofisticadamente, daqui a um tempo, se tem o aparelho, aqueles óculos da realidade virtual, esses meninos não vão dar trabalho nenhum, eles vão inventar coisas, eles vão descobrir coisas, eles vão avançar no conhecimento, e nós, professores, vamos cuidar de quem está precisando de uma atenção muito mais individualizada, de estímulo, de dizer, você pode, vamos fazer, vamos tentar, eu vou te ajudar, ou chamar um colega, porque também está provado que o trabalho entre pares é muito mais eficiente, às vezes, do que o trabalho do professor com o estudante. Os pares da mesma idade são menos ameaçadores. O professor sempre é uma figura de autoridade, de alguma forma, né? Então, por isso que eu digo que não é tão letramento que o professor tem que aprender. O professor tem que aprender algumas teorias que explicam o uso da linguagem no processo de ensinar e aprender, e ele tem que trabalhar também algumas alternativas de organização da atividade humana de ensinar e aprender. Por isso que eu trouxe o velho Freinet, porque ele é aliado e ele está na ordem do dia ainda. Eu queria agradecer muito a disponibilidade das 4 em virem aqui, em atenderem ao convite feito, agradecer as perguntas feitas também, e a gente, então, termina, né, o nosso painel, e vamos continuar, então, com o próximo debate. Obrigada pela presença, obrigada pela participação.